Pessoal, falando sobre a formação da população brasileira, eu fiz um vídeo outro dia falando sobre a população indígena, né, e meus habitantes dessas terras, né, e agora falo sobre migração internacional. Então, sem me alongar muito sobre os imigrantes portugueses, é claro, né, que descobriram essas terras, né, os imigrantes que vieram da África, abrindo um parênteses, que é bom que fique isso bem claro, esses vieram para cá forçados, obrigados para serem escravizados, certo? Então estima-se que mais de 4 milhões de negros vieram da África para cá entre 1550 e 1850, certo? Então, ainda no século XIX, final do século XIX, muitos imigrantes vieram da Europa para cá. Lembrando que foi abolida a escravidão de maneira oficial, né? Ainda com o Império, depois logo após veio a proclamação da República, só que naquela época não houve muito incentivo, se é que houve algum incentivo, né, para os negros que ficaram livres, ou seja, sai da escravidão para o desemprego, certo? Mesmo porque é claro que nenhum senhor feudal ia se preocupar com a educação dos seus escravos, né? Então os governos naquela época incentivaram a entrada de imigrantes da Europa, lembrando logo após, né, com as primeiras fábricas chegando aqui, então incentivo no caso aí para esses imigrantes que já tinham o hábito de comprar produtos industrializados em seus países de origem, como também a mão de obra mais qualificada, né? Destacando o caso de italianos, alemães e espanhóis. Italianos e alemães formaram colônias principalmente no sul do país, né? Região, no caso do nosso país, e durante a colonização e começo do século XIX, ainda com a independência, não foram tão povoadas pelos portugueses de certa forma, né? Então esses imigrantes aí tiveram a graça, né, de conseguir povoar aquelas terras, certo? Sem esquecer, né, que devido ao mau costume dos fazendeiros brasileiros daquela época, né, chegou ao ponto de o governo italiano querer proibir a entrada de imigrantes para cá, devido a esses maus tratos, podemos dizer assim, desses empregados, dos cafezais do Sudeste. Antes que eu me esqueça, né, muitos vieram trabalhar nos cafezais do Sudeste e outros formaram colônias mais ao sul do país, certo? Os espanhóis, de certa forma, não formaram colônias tanto como os italianos e alemães. Se espalharam, de certa forma, no Sudeste, principalmente o sul do país, tá certo? Lembrar que em 1934, se não me recordo, o governo de Getúlio Vargas acabou restringindo a entrada desses imigrantes em nosso país, né? Se no final do século XIX houve incentivo para a entrada deles, com o governo de Getúlio, na década de 1930, acaba havendo uma restrição para a entrada desses imigrantes. Logo depois, então, que aumentou bastante aqui no nosso país, sem esquecer os japoneses, né, os primeiros que chegaram no final do século, no começo do século XX ainda, no Porto de Santos. Meados do século XX, né, muitos judeus, árabes, sírios e libaneses, alguns aí formando comércio do Saara, no centro do Rio ali, né? Muitas pessoas gostam de passear e comprar as coisas ali, certo? E logo após a entrada de pessoas, de aumento de pessoas mais pobres de países da América do Sul, alguns vizinhos nossos aqui, né? Bolivianos, principalmente, chilenos, argentinos, etc. Argentinos nem tanto, né? Mas de certa forma também. E alguns africanos, voltando um pouco à questão dos escravos lá, né? Golfo de Benin, a maioria, e muitos onde hoje fica Angola, né? Costa ocidental do continente, e outros de Moçambique, costa oriental do continente africano, certo? Sendo que nos últimos anos, muitos africanos, lembrei disso para falar que muitos africanos passaram a vir para o Brasil também nas últimas décadas, né? O pessoal de Angola, no idioma facilita, no mesmo idioma que o nosso, Nigéria e outros países também, tá certo? Sem esquecer de mencionar aqui, nos últimos anos, a entrada de venezuelanos devido à crise naquele país, lá na Amazônia, principalmente no estado de Roraima, né? Que faz fronteira com a Venezuela,
tá certo? Então é mais ou menos isso aí, tá? Vamos dar um tempo aqui, tá? Então cuide-se bem. Um abraço a todos, tenham uma boa noite, tá? Saúde e paz.